Lucas 24, versículo 30. Diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Meus amados, o texto sagrado que nós meditamos, que nós lemos nesse instante, fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez que ele morrera e os seus discípulos começaram a dispersar, muitos deles se dispersaram, muitos deles fugiram, né? Correram para um lado, correram para o outro, e enquanto isso, uma vez que os discípulos se dispersaram, o Senhor Jesus foi ao encontro deles, foi ao encalço deles, porque há momento que nós vamos atrás do Senhor, há momento que nós nos empenhamos, que nós nos desdobramos, há momentos que nós batalhamos e corremos atrás do Senhor, mas há momento que é o Senhor que correrá atrás de nós, o Senhor que virá ao nosso encalço, porque Ele reconhecerá momentos de fragilidade. Ele sempre cobra de nós, né, que como um pai ensina o seu filho a andar, a nunca cair. Mas, quando cair, terá aquela mão estendida para se erguer, para se levantar. Observa que esses discípulos seguiram Jesus. Aonde quer que ele ia, Jesus estava ali na Galileia, os discípulos seguindo ele, depois ele muda para Cafarnaum, ele era na e ele muda para Cafarnaum, e os discípulos estão juntos. Não sei por que ele mudou para Cafarnaum, talvez porque reunisse mais discípulos ali, mais próximo, mais fácil, eu não sei. Até Cafarnaum é um pouco mais perto de Betsaida, né? Terra de alguns dos discípulos, né? Mas a Bíblia não entra em detalhes por que Jesus mudou para Cafarnaum. Mas mesmo que a sua morada esteja em Cafarnaum, Jesus não para de andar. Ele não para de andar de um lado para o outro, percorrendo toda a Galileia, Samaria, Judéia, inclusive momentos como aquele em que ele foi para a Fenícia, para a região, né, ali de Tiro e Sidom, onde ele fez um milagre na vida da filha da Cananeia, da mulher cananeia que tinha uma filha endemoniada, né? E você sabe essa passagem. Então, esses homens incansavelmente seguem Jesus. Incansavelmente segue Jesus, até que chega o momento que Jesus agora vai segui-los, vai atrás deles. Eles estão retornando para Emaús. Emaús não está distante de Jerusalém, a cidadezinha perto, mas Jesus vai atrás deles e começa a conversar com ele no caminho. Eles não reconhecem porque está escuro, não reconhecem Jesus. Chega na casa, imagina como era a iluminação na época, né? Vela, lamparina, iluminação muito ruim, né? E aí, então Jesus faz que vai passar adiante, eles chamam Jesus para entrar, porque quando chega em Cafarnaum, os discípulos chegou em casa, vamos entrar, e Jesus faz que vai passar adiante, né? E eles falam, fica conosco, assim faz tarde, passa a noite aqui. E Jesus chegou, e quando trouxeram o alimento ali, ele levantou aos céus, apresentou, e naquele instante abriu-se-lhe os olhos. A Bíblia diz que quando ele abençoou, quando ele consagrou o pão ali, que ele pegou o pão e abençoou, e partiu e lhe deu, então naquele instante os olhos se lhe abriram. E é interessante porque duas coisas que, além de Jesus vir ao encontro deles, Jesus também pegou o pão e deu-lhes o pão. E isso é muito interessante porque fala de momentos de fragilidade. Se você comparar a situação desses discípulos com a situação do profeta Elias, você vai ver um paralelo muito interessante, onde Deus vai atrás do profeta Elias. Elias andou para dentro do deserto, ele esperava que ia morrer, ele pensava que não tinha escape,
Então chegou em Berseba, a última cidade ali no sul da Judéia, já no deserto da Judéia, região desértica. E ali ele enveredou-se para dentro do deserto, chegou em Berseba, ali ele deixou o seu servo, que o acompanhava, despediu, né, demitiu ele e entrou para dentro do deserto. Caminhou cerca de uns 40 e poucos quilômetros, esgotou todas as suas energias e deitou debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore que ele achou no deserto. E ali, quando ele pensava que ia morrer, porque ele gastou toda a sua energia para vir, não tinha energia para voltar, o restinho de força que ele tinha, ele balbuciou palavras, porque a Bíblia diz que com o restinho do ânimo dele, diz assim: Senhor, não sou melhor que meus pais, que os meus antecessores, não sou melhor, todos morreram, então eu posso, deixa-me morrer também. E naquele momento foi Deus chegando, alimentando ele, trazendo alimento e levando ele a se fortalecer, a fortalecer. O relacionamento que temos com Deus é um relacionamento muito forte, muito interessante. É um relacionamento muito, alguns diriam, né, pela expressão muito utilizada hoje, muito humano. Fulano é muito humano, né? Tem a sua humanidade, querendo falar da bondade humana. Bem, eu não diria que é humano. Na verdade, eu diria muito mais que humano. O relacionamento com Deus é um relacionamento divino. É um relacionamento apaixonante, onde Deus, ele se comove. Nós temos um Deus muito poderoso. Ele era para ter desligado, se é um Deus poderoso, ele poderia ter desligado a sensibilidade, ser um Deus insensível. Sim, um Deus que não se comove com nada. Porque se alguém pensar em um ser muito poderoso, vai chegar ao ponto de pensar que esse ser, de tão poderoso, ele fica insensível. Nosso Deus é sensível. Basta ver Jesus andando aqui nessa terra, ele ia operar um milagre, as suas entranhas se comoviam de íntima compaixão por aquela pessoa ali, pelo seu interlocutor, por aqui ao seu lado. Os seus algozes que o matava, ele sentia íntima compaixão por eles. Ele se comovia, ele chorava. A Bíblia fala que Jesus chorava, que Jesus sentia compaixão. Então é um Deus que nós vimos, é um Deus de sentimento muito forte, puro, e nem diria de sentimento humano, muito mais do que humano. É um sentimento divino, extraordinário, é celestial. Porque imagina, Deus olhando para aquele homem que ele disse: me segue, deixa tudo e me segue. E ele espera que você pegue a sua cruz, por mais pesada, e siga ele. Era para parecer um líder irascível, insensível. Não, mas todo o tempo ele olha para trás. Esse líder que caminha diante de nós, falando: me segue. Olha, hora e meia ele olha para trás, para ver se está todo mundo seguindo ele. Se não tiver alguém seguindo, se alguém não conseguir acompanhar o pique, não acompanhar a marcha, faz o que ele diz em Lucas 15. Diz a Bíblia que o pastor está com 100 ovelhas caminhando e as ovelhas seguem o bom pastor. O pastor vai na frente e as ovelhas vão ouvindo a sua voz e vai seguindo. E ele vai falando com as ovelhas. Jesus fala muito isso, né? Escuta a voz do pastor e segue. Do estranho não, pode passar alguém conversando do lado, a ovelha não segue. Mas o seu pastor, ela segue. E o pastor vai caminhando. A ovelha não é tacada, não é tocada, não é levada da paulada, cacetada, pedrada, grito, não. O pastor vai caminhando e conversando e as ovelhas vão seguindo ele. E de repente esse pastor, ele vira e mexe conta, olha para as ovelhas e fala: está todas as 100 aqui? Está. Mas em dado momento ele para e conta, deu 99. Então ele para onde está ali e volta para buscar aquela que se perdeu no caminho. E ele traz ela em seus braços. Ele traz em seus braços, mostrando que ele se importa, que ele tem interesse, que ele tem preocupação, que ele é um Deus sensível, que é um Deus que tem compaixão. E quando vê que você não consegue caminhar, que você não é que você é um irresponsável, alguém que não faz
menor disposição, né? A menor disposição para segui-lo, não se dedica o mínimo, né? Alguém que terceiriza a responsabilidade nem se dedica e diz assim: eu não consigo, eu não sei, não é para mim, por isso que eu não vou fazer isso, porque não é para mim. Não, nosso Deus não é esse não. Ele olha para trás e vê aquela pessoa que tem lutado, mas que não conseguiu. Homens como no caso Elias, que seguiu ele o tempo todo, mas que agora está numa grande luta e está debaixo de um zimbro. Os discípulos de Emaús, que o seguiu, que caminhou com ele, que enfrentou dificuldades, passou privação junto com ele, que viu milagres, que quem sabe evangelizou, ganhou almas, mas que agora está voltando para Emaús, por achar que acabou o vínculo que tínhamos com o Eterno, porque isso é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Então, os discípulos do caminho de Emaús, não é que eles deixaram de crer em Deus, não, mas acharam que tinha acabado o vínculo com Deus, porque Jesus é isso, é esse que é o vínculo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. São João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós vamos ao Pai através de Jesus. É quem nos leva ao Pai. Então, quando você pensa que perdeu o vínculo, perdeu esse contato, é o que leva muitos a esmorecer, a cair. Eu acho que não consigo mais, eu perdi o que eu tinha, eu perdi aquilo que para mim era uma preciosidade, eu perdi aquilo que achava que era essencial e que de fato era, mas não tenho mais. E neste momento então, quando você está pensando: não tem jeito, vou voltar para a minha vida, vou voltar ao meu comportamento, à minha história, Jesus vem atrás, quem sabe usando esta mensagem, porque os discípulos iam caminhando e no meio do caminho aparelhou-se junto com eles, emparelhou-se, né? Ali está lado a lado com ele no caminho, um homem que perguntou para os discípulos de Emaús: vocês estão falando de quê? De que vocês estão conversando aí? Aí ele falou assim: mas você é o único forasteiro aqui que não sabe do que está acontecendo, desses dias tudo? O único comentário. Aí Jesus falou: aconteceu o quê? Quais acontecimentos? Aí falaram de Jesus que morreu. Pensávamos que ia libertar Israel, pensava que ia fazer uma obra, um varão justo, um profeta de Deus, mas morreu, acabou. Então naquele momento Jesus começa ali a abrir as escrituras, e Jesus traz um estudo bíblico completo, lembrando lá do Deus dos profetas. Mas o profeta tal falou isso, o ciclano falou aquilo, o Beltrano falou aquilo, Isaías falou isso sobre o Messias, sobre o profeta. Era necessário que ele padecesse e morresse. Jeremias falou, Oséias falou, Obed falou, Obadias falou, Abacuque falou. Todos os profetas, né? Todos os profetas. E no final das contas, quando ele vai falando isso, o coração deles começa a arder. E você recebe a palavra ali, né? Coração ardendo. Mas eles não voltaram. Eles começaram a compreender, mas não voltaram. Porque faltava alimento. E faltava oração. Quando chegou na casa deles, que Jesus pegou o pão, orou e entregou a eles. E não tem nada mais forte como a oração. Não há nada tão forte quanto a oração. Eu digo que se a vida espiritual, estava falando ontem ainda com a minha filha Sarinha, minha caçula, pastor, alguém perguntou para o pastor certa vez: pastor, qual que é mais importante para a vida do crente? Orar ou jejuar? E aí o pastor perguntou para ele assim: qual que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Não, pastor, mas aí não tem nada mais importante. Aí o pastor diz: assim também é para a vida do cristão, o jejum e a oração. Mas eu vou além. Eu sei que não existe pássaro de 3 asas. Mas digamos que existisse pássaro de 3 asas. Essa seria a vida do cristão. Onde o cristão precisa da palavra de Deus, da oração e do jejum.
São coisas que solidificam, que nos mantêm voando, que nos mantêm no alto, que nos mantêm lá em cima. Assim como a velocidade é para o avião. Sim, o que mantém o avião no alto? A velocidade. Se ele parar, ele cai, né? O que mantém é a pressa, né? A pressa. Assim também, essas três asas nos mantêm voando, nos mantêm em pé. A palavra de Deus, olha quão é essencial. Aqueles homens ouviram a palavra, o próprio Jesus falando com eles, o coração começou a convulsionar, a arder, que coisa maravilhosa. Ouvir a palavra de Deus. E mais ainda, lembra de um ditado que o povo diz assim, que o que faz o tempero, o que faz a comida ficar mais gostosa é a fome, né? Que a fome melhora o tempero da comida, né? Então, eu vejo dessa forma também. Quando você está com mais fome ainda, aí você tem mais prazer. Os discípulos estão amargurados, estão sofridos, cheios de questionamento e perguntam: o nosso Messias morreu. Então vem a palavra e vem cair exatamente quando estão precisando, porque estão com a alma ferida, estão com o coração angustiado, sofridos, sem saber o que fazer. E é nessa hora que vem, que se manifesta a essencialidade da palavra de Deus. O quanto ela é insubstituível, o quanto ela é poderosa, porque Jesus vai falando e vai despertando, né, o coração deles ali, vai aquecendo. E quando chega em casa, e naquela oração, não entregar do pão ali que entregou para eles, após a consagrar, abençoar, eles pegaram, alimentaram e voltaram para Jerusalém. Nem dormiram, voltaram para Jerusalém, se reuniram com os demais discípulos, contaram para ele: olha o que aconteceu, estávamos lá, e de repente aconteceu isso, Jesus foi atrás de nós. Que testemunho lindo! Jesus me seguindo. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Nosso Deus não é um Deus que te abandona na caminhada. O próprio apóstolo Paulo fala disso. Quando ele fala da pedra que seguia o povo de Israel, a pedra era Cristo, a pedra que o seguia. E a pedra era Cristo, a pedra que fornecia água. Você está sendo seguido. Você está sendo seguido. Atenção, você está sendo seguido. Tem um Deus seguindo você. Um Deus que observou que quando contou as 100 ovelhas, você não estava. Ele veio atrás de você. Um Deus que quando olhou em Jerusalém, você não estava. Ele veio em Emaús atrás de você. Um Deus que procurou você e você não estava na posição. Ele foi lá debaixo do zimbro, onde tem Elias lá. Ele foi atrás de você. Ele se importa com você. Ele se interessa por você. É a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para todos nós nesse instante. O Senhor está de olho em você, está seguindo você. Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te capacita, Ele te alimenta. E após Elias ser alimentado, vai caminhar, meu Deus do céu, 40 dias e 40 noites. Após o servo do Senhor, o servo do Senhor, o caminho de Emaús, se alimentar, meu Deus do céu, como que da hora, vão voltar para Jerusalém. O povo de Israel, sendo seguido por aquela pedra, ao beber daquela água que vai matar a sua sede, vão sobreviver 40 anos no deserto daquela pedra que seguia eles. Atenção, você está sendo seguido, o Senhor Jesus te acompanha de perto. Ele quer te levantar, não importa quão abatido e triste você esteja, Jesus te renova, Jesus te levanta, Jesus te dá alento, Jesus te fortalece. Ele quer você com toda a força. Ele prometeu em Isaías 40 que dá esforço ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, em nome de Jesus.